Seja fiel ao Senhor no momento que você clama a Ele, com a fidelidade no teu coração, ou seja, com a palavra de Deus em você. Ele ouve o teu clamor, Ele atende a tua oração, e não há nada impossível para Deus. Todas as coisas vão contribuindo para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que foram chamados pelo seu decreto, pela sua palavra. Deus atentou os teus olhos para a palavra, Deus atentou o teu coração para a verdade, e essa verdade te liberta, meu amado, essa verdade te restaura. Não só você, mas toda a tua casa, todo o teu lar, toda a tua família. Creia na provisão do Senhor, creia na recompensa que vem do alto. Não desista, continue avançando, continue crendo, continue confiando, continue perseverando em oração. Deus vai atendendo, Deus vai respondendo, Deus vai ampliando a tua visão, e você vai enxergando aquilo que você não enxergava, aquilo que era impossível aos homens. Os teus olhos verão e contemplarão a grandeza desse Deus, e a resposta que vem do alto, a resposta que vem do céu. Então levante as suas mãos aos céus e declare bem alto: todas as coisas cooperam. Cante: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Diga para Ele: eu sei que sempre estás comigo. Cante: eu sei que sempre. Coloque a mão no seu coração e declare isso: Senhor, também sei que nada acontece, também sei que nada acontece sem a tua vontade. Agora cante para o teu coração: mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a confiar, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Agora levante as suas mãos aos céus e cante para Ele: todas as coisas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Cante mais alto, cante mais alto: todas as coisas, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Meu Deus, nos ajude. Muitas vezes não é fácil compreender que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, mas a nossa vida não é feita de momentos. A nossa história é escrita por passagens que vamos vivendo. O que muitos estão aqui, inclusive eu me coloco também junto nesse meio, nós estamos vivendo por momentos, fases. E todas as fases da nossa vida, elas vão se juntando e vão escrevendo uma história de muita luta, mas de muitas vitórias. Eu tenho certeza que nós ainda vamos contar grandes testemunhos. Nós ainda vamos conseguir glorificar a Deus, se formos fiéis no pouco, nas pequenas mudanças, nas pequenas transformações.
De repente hoje a sua vida não está 100%, mas se já ficou 45%, 56%, agradeça a Deus. Todas as pequenas melhoras, agradeça a Deus. Tudo aquilo que não foi totalmente transformado, mas já começou a melhorar, Deus já começou a fazer. Geralmente vem a pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, e depois vem a grande chuva. Geralmente começa com um pedaço de pão e depois vem o quarto. Nós começamos a meditar na Bíblia Sagrada. Deus, Ele vai mandando certas bênçãos em doses homeopáticas, devagar. Ele vai dando aos pouquinhos para cada um de nós. E é por isso que nós vamos levantando as mãos para o céu e vamos agradecendo cada pequena vitória. Levante a sua voz e fale isso comigo: cada pequena vitória eu vou agradecendo. Obrigado, Senhor, por tudo o que o Senhor tem feito e o que o Senhor irá fazer. E aplauda o mais forte que você pode aos céus. Bem forte, bem bonito para Jesus. Glória a Deus. Bom dia. Podem sentar, queridos, em nome de Jesus. É um prazer estar aqui hoje para trazer para você uma palavra poderosa. Amém? E é importante falar para você: agradeça pequenas mudanças. Então você percebeu que deu uma pequena mudança no seu esposo, agradeça a Deus. O seu salário não está aquilo que você gostaria de receber, mas deu um aumento, aleluia. Hoje, quem sabe, não está 100%, mas já está melhor do que ontem, agradeça. Se você vai agradecendo e você vai sendo feliz com pequenas mudanças, você está no caminho certo, que esse chama o caminho da gratidão, né? E a gente sabe que a nossa vida, hoje eu falava com o pastor Hilton, hoje de manhã. Pastor Hilton é nosso pastor da Romênia, né? É bem provável que de repente ele possa estar me assistindo também, é que lá muda muito o fuso horário. Mas a gente estava conversando que a nossa vida, ela é feita, sabe, de momentos, irmãos. E a gente não pode determinar a nossa vida por aquela folha ou aquela página que nós estamos virando, quase virando ela. Isso aqui pode ser profético para alguém que está aqui. Você está quase virando essa folha da sua vida. Daqui a pouco vai vir novas histórias, novas páginas, coisas diferentes vão acontecer. Então a gente tem que tomar muito cuidado. De vez em quando a gente se abate muito por causa daquela página, e a gente esquece que depois de Mateus vem Marcos, depois de Marcos vem Lucas, e depois vem João, e só o último vai vir Apocalipse. Então calma, irmão, vai devagarinho, né? Vai devagarinho, vai glorificando a Deus. Então vai melhorando, vai agradecendo. Se está passando um momento difícil, complicado da sua vida, isso vai passar. Assim como passam os momentos bons, olha para o teu irmão e diga assim: os ruins também. Passa, você vai passar, irmão. Vai ou não vai, pessoal? Né? Eu acredito que tem muita gente aqui no nosso meio, alguém que está nos assistindo em casa, que já viveu um período da sua vida que parecia que o casamento não ia para frente, sabe? Mas hoje vocês estão vivendo como se fossem namorados, quase lua de mel. Então assim, mas já passaram momentos muito difíceis, complicados, né? De repente, levanta, olha só o que eu vou pedir agora aqui, ó. Levanta a mão aqui, quem já passou uma situação de saúde que até a medicina desenganou você. Não é todo mundo, mas olha só, ó. Uma pessoa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu também, Cledir? A medicina disse que você não tinha cura. Não, o quê? Febre o quê? Traumática. Reumática. Muita dor nos ossos. Todo mês. Era degenerativa. E hoje, olha ele tocando teclado todo dia. Dá uma glória a Deus aí. Então, se eu fosse pegar aqui a história de todos vocês, cada um tem uma história assim, né? De uma situação, uma dificuldade, um problema. Então não determine a sua vida por essa página que está quase virando. E eu tenho, antes de começar aqui com a mensagem, tenho um lindo testemunho para contar. Posso? Então vamos lá. Você sabe que eu tenho um rapazinho que me acompanhou no período que eu estava lá em São Paulo. Rapazinho, o nome dele é Gabriel Bovenzo. Ele estava sempre junto comigo, para cima e para baixo, querendo fazer a obra e tal. E ele chegou para a África do Sul, o pastor Jaime mandou ele para a África do Sul. Ele ficou um tempo lá, voltou, ele assumiu uma igreja lá em Tucuruvi, ali em São Paulo. E ele me comentou ontem, até passou o testemunho também para o pastor Jaime.
Nas nas terças e nas quintas-feiras, ele não fica ali na igreja, ele deixa assim a porta da igreja aberta, não é uma igreja muito grande, né? Ele deixa as portas da igreja abertas e deixa uma obreira de 79 anos, uma senhorinha, para, se alguém chegar, precisar de uma oração, a pessoa vai fazer um patrocinador, vai devolver um dízimo, a pessoa, ela precisa entrar para fazer uma oração, tudo bem. Ele deixa a senhorinha de 79 anos, mas ele deixa a igreja com as portas abertas e a televisão ligada nos cultos do YouTube do pastor Michael. Aí diz que estava lá a senhorinha sentada lá dentro, e ela estava olhando assim o movimento da rua e tudo, né? Aí tem uma hora, e ele deixa o volume bem alto. Ele disse, não, tem que deixar o volume alto. Eu falei, coitado da avó lá dentro com o volume alto, né? Mas tudo bem. Aí com o volume alto, o que aconteceu? Eu estava fazendo a oração em um culto. É bem provável que tenha sido nessas campanhas que eu faço. E eu estava fazendo a oração da fé, determinando e tal coisa. E uma senhora com muleta, com as duas muletas, ela chegou e parou bem na hora da oração. Ela ficou assim na porta. E quando eu acabei a oração, eu disse assim, larga a muleta agora, sai caminhando, você está curado. Agora, pode se levantar. A mulher largou as muletas e ficou curada. Na porta da igreja. Pegou as muletas, colocou embaixo do braço e foi curada para casa. Lá em Tucuruvi. Você vê como vale a pena a gente pregar a palavra. A gente não sabe aonde vai chegar. Você vê que a mulher parou bem na hora da oração e disse que eu falei, com certeza foi em algum culto, ou pode ter sido aqui também, levanta agora, vai, caminha, né? E a mulher pegou e ficou curada na porta da igreja. Então vale a pena fazer o que a gente está fazendo. O diabo muitas vezes está furioso, tenta daqui, tenta de lá, mas ele já perdeu. Amém? Diga, nos afronta, mas não nos vence. Diga de novo, nos afronta, mas não nos vence. No mundo você vai ter aflição, mas Jesus disse, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Amém? Então era só um pequeno testemunho, quer dizer, pequeno. Era um testemunho que eu queria contar, que se uma mulher foi curada de uma oração que eu fiz há um tempo atrás, uma pregação que foi passada no YouTube, lá em Tucuruvi, você vai ser abençoado aqui ao vivo e a cores. Amém? Eu não estou tratando com a palavra do homem nem a do diabo, eu vou pregar para você agora a palavra de Deus. Vamos para Josué, capítulo 1, versículo 1. Josué, capítulo 1, versículo 1. Essa mensagem ela está crescendo nesses últimos dias. Eu tenho pregado ela e eu gosto muito, muito, muito. Eu tenho um prazer em fazer isso, tá? Em pregar mensagens, textos conhecidos que eu já preguei várias vezes e trazer novas revelações, né? Quem já percebeu isso, né? Então você vai ver, né? O Maiquinho está aqui comigo. Maiquinho, estou quase trazendo o Maiquinho para cá, pastor Guilherme. Mas o Maiquinho está aqui, o Maiquinho foi meu auxiliar e trabalhou comigo também, viajou comigo algumas vezes, né? Várias vezes, né? Lá no Mato Grosso do Sul, e sabe que eu fazia isso lá, né? Pregar texto, que eu preguei várias vezes o texto e prego de novo, mas com outra interpretação, outro entendimento. E hoje é o que vai acontecer. Vamos lá, Josué capítulo 1, versículo 1, já colocou na tela para todo mundo? Vamos lá? Não vai dar hoje? Não vai rolar? Vai rolar ou não vai? Aqui não passou nada. Aí... E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo... Eu quero que você dê um glória a Deus. O glória a Deus que eu pedi para você dar agora, não é por causa da morte de Moisés, mas é por causa dessa questão de Deus procurar o Josué para falar. Você sabe que todas as vezes que eu e você nós tivermos alguma perda, ou foi o diabo que tirou, ou foi Deus que recolheu, ou Deus no caso permitiu. Se você é alguém que nem Josué, se você é que nem Josué, se você tem comunhão com Deus, Deus ele vai procurar você para falar o que, sabe, te dar uma palavra, te dar uma orientação. Isso que é por isso que eu disse para você dar glória a Deus, porque se você teve uma perda na sua vida, e muitas vezes uma perda igual essa não é brincadeira, porque eles estão num deserto, pensa comigo, eles estão no deserto, e aqueles que tirou eles da terra do Egito, que é o Moisés, e que deu para eles todos os mandamentos, as legislações, as leis, ele morreu agora. Então você sabe que aqui está acontecendo uma perda de referência muito grande. Está se perdendo a grande liderança deles, ou podemos dizer assim, o referencial deles morreu. E agora eles estão no deserto, e o pior de tudo, eles nem completaram a caminhada deles, eles não chegaram na terra de Canaã. Então eles acabaram perdendo Moisés antes da entrada da terra prometida.
Então Moisés, que tinha chegado para eles e falado que Deus ia colocar eles na terra prometida, que tirou eles da terra do Egito e que caminhou um bom período com eles no deserto, você vê que o Moisés morre. E aí você vê aqui, nesse momento, Deus chegando para o Josué e falar, e isso eu quero garantir para você, Deus nunca vai deixar você na mão depois de uma perda. Se você passou a perda de um ente querido, ou se você passou a perda de um emprego, ou passou a perda de alguma coisa que era muito importante para você, Deus, Ele vai vir falar com você, Ele vai tratar com você. Diga aleluia. As pessoas que estão lá fora, e você que está me assistindo, que não congrega, não é da igreja, Deus não vai poder falar contigo, não que Ele não queira, mas você não tem essa sensibilidade para Deus falar. Nós que estamos aqui dentro e temos esse contato com Deus, Deus vai falar com a gente. Você vê, as pessoas que estão lá fora, elas não têm isso. Elas passam por perdas e elas se sentem sós. Elas se sentem sozinhas, elas se sentem sem orientação. Mas a gente que está aqui dentro, Deus sempre vai dar uma palavra. Aguarda que Deus vai falar alguma coisa contigo. Então Deus procura o Josué, e a primeira coisa que Deus fala para o Josué, mas antes tem uma coisa importante falar no versículo 1, que é bem importante, ó. E sucedeu que depois da morte de Moisés, servo de quem? Que o Senhor falou a Josué, filho de um servo de quem? Quem é servo do Senhor? Mas quem é servo de Moisés? Tem gente que diz que é servo de Deus, mas não é servo de ninguém aqui nessa terra. Eu acho que vai dar errado. Não, eu acredito em Deus, mas não acredito nesse negócio de pastor. Eu não sirvo ninguém, eu sirvo diretamente Deus. Você não está lendo a Bíblia. Você viu com quem que Deus está falando agora? Com quem era servo de quem? De Moisés. Então eu li isso aqui, eu disse, não, isso aqui eu tenho que passar, né? Porque isso aqui é uma coisa ministerial, pastor. Né? Porque tem gente que muitas vezes ela não quer ser serva de ninguém aqui na terra. Ela não quer se submeter a nenhum pastor, a nenhum ministério. Ela não quer servir a ninguém e quer que Deus trate com ela. Não, antes de você ser servo de Deus, nunca esqueça disso. Procure você estar debaixo da cobertura de alguém que é homem de Deus, tá? Porque daí Deus vai começar a falar com você também. E de repente até para substituir, quem sabe um dia. Que no caso aqui Deus está procurando o Josué para substituir o Moisés. E diz a Escritura, deu para entender isso aqui ou não? Então, o Moisés morreu, Deus não fez nada ou procurou Josué? Exato, toda vez que você passar qualquer luta na sua vida e até perder, porque aqui, irmão, todo mundo vai morrer, irmão. Ninguém vai ficar aqui para semente, não. Então, muitas vezes, a questão até do Moisés é uma morte natural. Ele morreu com 120 anos. Então, foram 120 anos, é uma vida bem vivida. Só que, na verdade, Deus levou ele antes de entrar na terra prometida, porque ele enfiou a vara na rocha, o cajado, ele bateu na rocha 2 vezes. Isso não era para acontecer, mas tudo bem. Mas não tem nada a ver que ele foi para o inferno, não isso. Deus levou Moisés, né? Então aqui houve uma perda natural, aconteceu. Só que é significativa. E Deus fala assim com Josué: Moisés, meu servo. Não parece uma coisa meio redundante? Eu estava lendo isso aqui na Bíblia Sagrada, parece uma coisa redundante. A pessoa está sofrendo, né, porque Deus percebeu que o Josué está sofrendo. Aí ele chega para o cara que está sofrendo a morte de Moisés e diz assim, ó, Moisés, meu servo é morto. Por que Deus está falando uma coisa assim que é tão clara? Porque Deus está dizendo para o Josué, você pode estar pensando que eu não estou sabendo, ou não estou por detrás disso, mas eu sei o que está acontecendo, eu entendo o que está acontecendo e eu estou por detrás disso. Então Deus está dizendo assim, ó, eu sei o que está acontecendo. Porque de vez em quando parece que foge um pouquinho o controle da nossa vida e a gente pensa que Deus não sabe o que está acontecendo. Deus sabe. Se você for abrir em Deuteronômio capítulo 2, versículo 7, olha o que diz. Pois o Senhor teu Deus te abençoa em toda a obra das tuas mãos. E o que diz agora? Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo e coisa nenhuma te faltou. Fala comigo, Ele sabe e Ele está contigo. Mais uma vez. Então não é porque você está num deserto que Ele não sabe, Ele sabe. Não é porque você está num deserto que Ele não está contigo, Ele está contigo. Então Deus está chegando para o Josué e está assegurando Josué, eu sei que o Moisés, o meu servo, está morto. Então nada fugiu o controle, eu estou por dentro de tudo que está acontecendo, então você pode ficar tranquilo.
Então hoje o que está acontecendo comigo, com você, não é uma coisa que foge do raio de ação visual de Deus. Não tem. Deus sabe o que está acontecendo. Ai pastor, porque Deus permitiu, porque não sei o quê. Isso aí Deus vai tratar depois. Isso aí Deus vai tratando contigo. Ainda mais perdas, coisas que mexem comigo, coisas que mexem com você, Ele vai tratar contigo. Mas Ele assegurou ao Josué: Moisés meu servo, o que ele é? Ponto. Você vai ver ponto, ó. Primeira coisa, eu sei o que está acontecendo, eu estou por dentro. Segunda coisa, quem morreu foi o Moisés. Você, lê o que diz agora, você levanta. Então Deus está separando duas coisas aqui, ó. Deus está dizendo para o Josué: Josué, isso aqui é uma coisa, agora com você é isso aqui. Então você não tem que morrer junto com Moisés. Que de vez em quando alguma coisa se perde na nossa vida, a gente se perde junto. E Deus está dizendo: quem morreu foi Moisés, você tem que estar vivo, você tem que se levantar. Então Deus está falando agora assim, ó: levanta-te pois, fala comigo, agora. Olha para o teu irmão que está perto de você e diz assim: se recompõe urgente. Se recomponha urgente. Hoje Deus está falando para cada um de nós aqui, ó: se levanta, se recomponha, volta à tua posição original urgente, volta a ser quem você era. Você sabe que sobre essa urgência, né? Levanta-te pois agora, né? Como diz na Bíblia Sagrada, está registrado. Eu lembro quando Jesus ele está passando debaixo da figueira e ele vê o Zaqueu em cima da árvore. O que Jesus ele diz para o Zaqueu? Zaqueu, desce. Exato, tem coisas, irmãos, que tem que ser naquela hora. Tem que ser naquela hora. Deus ele quer que eu e você, a gente venha, sabe, a gente venha ter um posicionamento rápido. A gente seja acelerado para certas coisas. A resposta de Deus a gente tem que esperar, mas quando chega a resposta de Deus a gente tem que ser rápido. Deu para entender o que eu falei agora? Então a resposta de Deus pode demorar um pouquinho mais, mas quando ela chega, você tem que se levantar. E essa questão de se levantar é muito importante. Deus não mandaria alguém se levantar depois de uma grande perda, se Deus não tivesse alguma coisa com ele. Deixa eu falar com você, Deus não estaria me dando essa mensagem aqui se Deus não tivesse uma coisa para você depois dessa luta. Depois de tudo isso que você passou, Deus tem alguma coisa para você. Senão Deus não mandaria eu pregar isso aqui na quarta-feira. Se você for abrir a sua Bíblia Sagrada, pessoal, né? Esse levanta-te pois agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Ou seja, Deus está querendo dar terras, Deus está querendo dar coisas ainda. Olha só o que diz em 1 Reis 19, versículo 4. Vamos para lá, pessoal. Então através daquelas perdas que nós tivemos, Deus está por detrás daquilo ali, e Ele está querendo que a gente se recomponha rápido. Isso, primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 4. Você já assistiu, acha que alguma luta de boxe, quando o boxeador, né, eles estão lutando, os dois boxeadores, aí um dá um soco na cara do outro lá, pum, e o cara cai, o juiz ele vem, né, 5, 4, 3, isso é contagem? Isso. Por que Deus não? Por que o juiz ele faz essa contagem regressiva? Porque se o cara não se levantar, o que acontece com a luta? Ela acabou. E um venceu e o outro perdeu. Então, por que Deus está dizendo para o Josué: levanta agora? Porque se você não se levantar, acabou a luta. Se você não se colocar de pé, acabou. É aquela frase que eu carrego comigo há muitos anos atrás. Eu escutei alguém falando isso, e eu achei tão assim, sabe, uma coisa tão inspiradora, que até hoje eu carrego. Tem momentos na nossa vida, ou você vira a folha ou fecha o livro. Eu li isso, eu li de novo e disse, e é isso mesmo. Tem momentos na sua vida, ou você vira o quê? A página, a folha, ou você fecha. Porque tem gente assim, não, chega, aqui acabou minha vida. Pronto, aí você fechou o livro, acabou a tua história. Agora tem gente que se levanta, aí quando você se levanta, você vai para outra página. Entendeu? Então o que Deus está querendo fazer aqui com Josué? Ele está querendo virar a página de Moisés para entrar agora a página de Josué. Então algumas perdas na nossa vida não são o nosso fim, é Deus virando a página. É Deus permitindo com que eu e você nós venhamos viver coisas novas. E vou te falar um negócio, tá? Geralmente pessoas muito usadas por Deus, ou pessoas que tiveram uma vida muito inspiradora para as outras pessoas, elas não foram chamadas por Deus no shopping, nem na praia e nem tomando um suco. Foram em desertos ou em tragédias.
pessoas sabe, de grande sucesso, pessoas que fossem, caramba, olha esse cara. São pessoas que venceram em momentos terríveis, tá? Isso você vai ler de Gênesis a Apocalipse. Então não pegue a sua perda, a sua luta, a sua dificuldade como se fosse o fim. Mas não, Deus está querendo a partir disso fazer algo muito grande na sua vida ainda. Então olha isso aqui. 1 Reis 19:4. E ele se foi aonde, pessoal? Para onde que ele foi? Deserto, Elias. Caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro. Como é que você acha que o Josué está? Sentado, porque Deus está falando para ele fazer o quê? Levantar. Você está mandando levantar porque ele está sentado ou deitado. Como é que o Elias está? Sentado. E diz que ele sentou debaixo de um zimbro e pediu o seu ânimo à morte. Vou te falar um negócio redundante aqui, tá? Olha que legal esse negócio. O cara que pediu a morte, o Elias, Deus de birra nunca vai deixar ele ver a morte. É o cara que nunca viu a morte. Alguém falou, Quem falou, Você vê que o cara que pediu a morte, ele nunca vai ver, ele vai ser arrebatado. Deus de birra, você, Elias, nunca vai morrer. Você pediu em seu ânimo a morte, você nunca vai morrer. De repente é para alguém que está aqui. Esse dia está meio borocochô com a vida, pois fica tranquilo que isso nunca vai acontecer. Esses pensamentos ruins, essas coisas aí que até você pediu, ai Deus, me leva. Que leva nada. Para com essa palhaçada, tem muita coisa para viver, vou te mostrar. Ó. E pediu em seu ânimo a morte e disse, já basta, homizinho de terra, homizinho de sais minerais, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois eu não sou melhor que meus pais. Que é o problema dele, foi querer sempre se comparar com os outros. Versículo 5, e deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Você vê que ele deitou e dormiu, né? Não queria mais nada com nada. E eis que então o anjo do Senhor lhe tocou e lhe disse, levanta-te, e o quê? E come, estou falando, Deus, Ele vai querer levantar quem Deus tem coisas ainda com a pessoa. E aí diz o próximo versículo 6 agora, e olhou, eis que na sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, comeu e bebeu, e tornou o quê? Você vê que tem gente que está tão fraca, a pessoa está tão abatida que não é na primeira pregação do anjo, não é na primeira alimentação, né? Aí vem o próximo versículo 7, e o anjo do Senhor tornou a segunda vez, tocou e disse, meu irmão, lê por favor, vai, levanta-te e come agora, porque muito comprido te será o teu. Quem quer saber o tamanho do caminho do Elias, levanta a mão que eu te falo agora. Será que vai ser cumprido ou não vai? É eternidade, ele nunca vai morrer. O caminho dele seria para sempre. Irmão, o teu caminho é muito comprido, irmão, não é a hora agora. Meu irmão, ainda depois dessa perda, você vai se levantar e vai ser abençoado. Tinha um cara que fazia 38 anos, estava na frente de um tanque, e parecia que a vida dele ia ser sempre ali. O que Jesus disse? Levanta-te, toma a tua cama. O cara levantou e veio comer. Aí que ele voltou para a vida e começou a viver. Você vê, irmão, depois de situações terríveis, 38 anos, que eu estou lá deitado. Você vê o Elias, depois de uma depressão que nem essa, estava pensando até em morte. Ele vai se levantar, ainda vai ver um redemoinho, uma carruagem de fogo, vai ungir um monte de gente, e ainda vai subir para o céu, e Deus vai dizer assim, pô caramba, que morte nada rapaz, você vai viver para sempre. Diga aleluia, diga Deus é poderoso. Então Deus está falando para o Josué em outras palavras, levanta pois agora, levanta agora, Elias levanta agora, o paralítico levanta agora, agora, não pode ser amanhã, tem que ser urgente, se recomponha, se coloque nessa posição. E ele fala mais agora, né? Moisés meu servo é morto, ponto, estou por dentro da história, essa folha já virou, agora começa a sua folha, levanta-te pois agora, passa esse Jordão, e ele vai dizer o que? Tu e todo este... Você é referência para alguém. Se você não se levantar, tem uma galera que não vai se levantar. De repente você é referência para o teu filho, você é referência para o teu amigo, você é referência para alguém, irmão. Se eu e você, se a gente não levantar, ninguém levanta. Ou seja, Deus está dizendo, Josué, alguém você vai acabar influenciando, você vai levantar. E Deus está dizendo, levanta-te pois agora, né? Passa esse Jordão, tu e este povo, olha só, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Dá um glória a Deus aí. Então Deus tem ainda muita coisa para dar para mim e para você.
Eu vou falar uma frase, queria que você anotasse ela. Coloca escrito aí nos teus estudos, que não é porque você teve uma perda que Deus não quer te dar mais nada. Deus ainda quer te dar alguma coisa. Tem alguma terra para te entregar, tem alguma coisa que Deus quer entregar para você. Eu não sei de fato e de verdade, mas sabe, através dessa mensagem Deus está colocando algo no seu coração, que depois desse momento de crise tão terrível que você teve, Deus ainda tem terra para te entregar. É algo que você vai subir em cima, vai tomar posse, ainda vai comer do mel, vai beber do leite, vai comer a uva, vai comer o romã, ainda você vai beber dos ribeiros desse lugar. Mas a gente não consegue pensar nisso agora. Na hora que o Moisés morre, a gente não pensa nisso, né? A nossa cabeça, ela é muito voltada para o presente, né? A nossa cabeça, ela é muito engessada com o que está acontecendo. A nossa mente, ela procura trabalhar muito no presente. E quando Deus fala sobre coisas acerca do futuro, em momentos difíceis, é complicado a gente raciocinar, porque os nossos olhos não estão nos ajudando. Você olha, o Moisés está morto. Você olha, o povo está chorando. Aí Deus fala, não, porque eu tenho terra para dar para os filhos de Israel. Aí você vê Deus animado falando isso para mim e eu estou ali. Não parece verdade, mas isso é a fé. A fé é a certeza daquilo que se espera e a prova aquilo que eu não vejo ainda. Mas Deus está querendo falar hoje com você. Então a Bíblia está dizendo aqui claramente registrada, né? Ele falou, né? A terra que eu dou aos filhos de Israel. Mas depende de você se levantar. E ele fala mais agora no próximo versículo, ó, 3. Vamos para o 3, né? Senão eu vou demorar até amanhã aqui. Todo lugar que pisar a planta do seu pé. Opa! Então olha o pastor Mike aqui, ó, pessoal. Não adianta só se levantar. Agora você tem que se mover. Esse pisar a planta do pé é mais do que ficar de pé. Ficar de pé, você ficar de pé já é muito bom. Nossa, já não está mais sentado, já não está mais deitado. Mas se você se levanta, mas não se mexe, não se move, tem problema também. Então, tem uma frase que o Dr. Telly fala no livro dele, mas quem falou mesmo essa frase foi Albert Einstein. E o Dr. Telly fala essa frase, que 1% é inspiração. Você se inspira, então Deus ele inspira a gente o que tem que fazer. Mas 99% o que é? Olha para mim, exatamente. O transpirar é a sua parte. O inspirar é a parte de Deus. E Deus, ele vai me honrando e vai honrando você naquilo que nós vamos nos movendo. Fala comigo, nosso Deus é um Deus de movimento. Faz assim com o pulso. Faz assim com a cabeça. Levanta um pouquinho as pernas aí. Você foi feito para quê? Para se movimentar. Então você vai notar que Deus está exigindo do Josué aqui, sabe, que ele mova as articulações dele. Todo lugar que pisando a planta do vosso pé, eu vou-lo tenho dado. Isso aqui é para pastor. Como eu disse a quem? A Moisés. Isso aqui é para pastores, né? Porque de vez em quando tem pastores que estão na Igreja da Graça e pensam que quando o missionário, sabe, Jesus chamar o missionário, ou chamar o pastor Jaime, qualquer outro pastor que é líder, que vai mudar o ministério. Não vai. O ministério não vai mudar. A Igreja da Graça vai continuar sendo ministrada a determinação, a revelação da palavra, o batismo nas águas, vai continuar sendo ministrado o batismo com o Espírito Santo, a salvação das almas, e vai ser feito missões em todas as partes do mundo. Por que eu digo isso? Porque Deus está dizendo, eu não mudei o que eu falei com Moisés. Por isso que eu sempre estou preocupado com essa questão de quê? De ir na linha do missionário, ir na linha do pastor Jaime, expulsando o demônio, curando o enfermo, pregando a palavra, levando as pessoas a Cristo. Então você vê que isso aqui é uma coisa que de vez em quando a pessoa diz, não, quando Moisés morrer, o Josué vai mudar tudo. Vai nada. Ele vai continuar na mesma linha. Esses dias eu até falei para os pastores, desculpa se eu fui pesado, né? Mas eu falei, se você não tem essa ideia, é hora de você pegar o seu banquinho e cair fora. Porque o ministério da Igreja da Graça, ele vai continuar do mesmo jeito. A gente vai continuar na mesma pegada, como o missionário fez no início, o pastor Jaime está fazendo, a gente sim vai fazer. E o dia que Deus levar missionário, o pastor Jaime, o dia, eu estou falando de 100 e tantos anos para cima. Diga aleluia. Mas o dia que isso ocorrer, Deus não vai mudar a configuração.
O nosso ministério foi chamado para fazer o que a gente está fazendo. Por isso que eu estou sempre procurando ver como é que o missionário está se comportando, pregando em tudo que é lugar, anunciando a palavra, expulsando os demônios, curando os enfermos. Anda, Maria, vai, isso. Pastor Jaime usando um versículo atrás do outro. Essa é a igreja da graça. Diga aleluia. Então Deus está dizendo para o Josué aqui, ó, você tem que ir caminhando e se movendo, mas você vai conquistar terras da mesma forma que eu falei com Moisés. Claro, irmão, vamos lá, né? O Moisés, ele é diferente do Josué. O Moisés é um legislador, um líder. O Josué é um guerreiro. Mas Deus está querendo que o guerreiro faça o que o legislador fez. Você vai ver que o Josué nunca vai trazer um mandamento para o povo de Israel. Não vai ter mandamento. O Josué não vai subir com tábuas lá em cima, mas ele vai entrar na terra prometida e vai dar uma coça nos gigantes. Ele vai dar uma coça nos jebuseus, nos cananeus, nos fariseus. Ele vai expulsar o pessoal daquela terra. Então, como eu disse, é o que Deus falou com Moisés, mas eles são diferentes. Então, uma pessoa uma vez me disse: pastor Mike, isso é meio diferente do missionário. Claro, não existe pessoas iguais. Meu olho é diferente do missionário, meu dedo, mas a linhagem de trabalho tem que ser exatamente, aleluia. Dá uma glória a Deus. Mas isso aqui é para pastor, nem sei porque eu falei, mas você entendeu isso aqui não? Então você tem que ir pisando a planta do vosso pé, como eu tenho dado, como eu disse a Moisés. Próximo versículo agora é poderoso, 4. Olha só o que diz agora, ó. Desde o deserto e desde o Líbano até o grande rio. Isso aqui é lindo, pessoal. Aonde que Deus vai falar aqui com Josué? No deserto. Então quando Deus ele dá para mim e para você uma palavra no deserto, e eu consigo me levantar, e eu começo a pisar a planta do meu pé, ou seja, eu começo a dar os primeiros passos, eu vou sair do deserto e eu já vou chegar no grande rio. Diga assim: quando eu me levanto e me movo, sempre melhora. Sempre, sempre, sempre. Irmão, não tem como. Levantou, começou a se mover, você vai sair do deserto. Só não sai do deserto quem não se levanta e quem não pisa a planta do pé. Levantou e começou a se mover, você vai enxergar ali na frente já o grande rio. Já ajudou ou não ajudou? Do deserto para um grande rio está muito bom. De um lugar seco para um grande rio já está ótimo. Mas ele diz mais: desde o deserto. Então fala para mim onde que Moisés morreu. Olha para mim, irmão, muitas vezes você já não está num lugar bom, e aí te acontece um negócio ruim. E é ali que Deus forja grandes homens de Deus. Grandes mulheres de Deus e grandes homens de Deus, eles são forjados no deserto. É ali que Deus trabalha. É como eu te falei, Deus ele não chama pessoas no shopping. Deus não chama pessoas para grandes obras na praia, sabe, surfando. Geralmente as pessoas que vão ser muito usadas na terra, elas começam no deserto. Fala para mim onde é que Jesus começou. Aonde o Moisés começou. Aonde que Josué está começando. Nossa, irmão. Você vai observar que sempre no começo parece muito ruim. Você sabe como é que começou o chamado do grande apóstolo Paulo? Como é que ele estava? Cego. Cego. Ele tinha tomado um pialo. Aqui não fala pialo, né? Não fala tombo. É que lá no sul é pialo. Ele tomou um tombo, pum, caiu do cavalo, aquele negócio todo, ficou cego. Foi para uma casa, estava lá 3 dias sem comer, sem beber nada, em jejum, orando, meu Deus, o que aconteceu comigo? Ele estava na escuridão. Aí vem a palavra. Então você vai notar, você quer ser usado por Deus. Pastor, mas eu estou num deserto muito bravo. Eu andei tendo umas perdas muito grandes na minha vida. Você está no quadro que Deus quer. Você está do jeitinho que Deus quer para começar uma grande obra na sua vida. Mas você vai ter que fazer o que nesse deserto? Se levantar e o que mais? Isso. E aí você vai sair, ó, você vai chegar até o grande rio, rio Eufrates, e toda a terra dos heteus, até o grande o que, pessoal? Mar. Então fala deserto, grande rio, grande mar. Então diga assim, melhorou mais ainda. Então você vê que é sempre um processo na sua vida que vai melhorando. Começa num lugar ruim, acontecendo coisas ruins, mas olha onde que vai acabar, ó. Até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Então meu limite vai ser no poente do sol.
Pastor, mas não tem como chegar no poente do sol. Pastor, lá onde o sol vai descer, lá onde o sol se põe, não tem como chegar. É isso que Deus está falando. Não existe limite para mim. É até onde você conseguir, olha aqui. Até onde você conseguir o quê? Caminhar, se movimentar. Não tem limite. Você vai sair desse deserto, vai para o grande rio, vai para o grande mar, e o teu termo, o teu limite vai ser no poente do sol. Mas não tem como chegar a Deus. Exatamente, porque eu posso fazer qualquer coisa na sua vida. É isso. Por isso que Deus tirou o Abrão para fora da tenda e disse: olha para as estrelas do céu. Ele olhou e disse assim: conta agora, ver se você pode contar. Tem como contar? E Deus disse: é assim que eu vou fazer. É isso, irmão, você tem que entender isso, irmão. O limite está no seu movimento e não em Deus. O limite está aí aonde você pode chegar. Você, Deus não tem limite. Se você puder ir mais à frente você vai chegar. Uma vez uma pessoa me disse: pastor, hein, quem te viu, quem te vê, hein? O senhor é líder do Rio de Janeiro. E eu disse: continuo caminhando. E continuo caminhando. Eu me levantei em Caxias do Sul, no meio de uma situação terrível que eu estava passando. Lá em Caxias do Sul me levantei e eu estou pisando a planta do meu pé. Eu estou indo. Um pastor esse dia me disse também: pastor, por que o senhor gosta de pregar em tudo que é lugar? Eu tenho que ir pisando a planta do meu pé. Eu tenho que ir, irmão. Você tem que ir. A gente não pode parar. Pastor, mas até onde o senhor vai ir? Até onde eu conseguir caminhar. Até onde você conseguir caminhar, você vai chegar. Diga aleluia. Você sabe que um dia teve um homem chamado Jó. E o Jó, ele falou bem assim, pessoal. Nossa. Ele falou assim, o Jabes. Ele disse: Senhor, se me abençoares muitíssimo. E ele falou assim, ó: e os meus termos amplificares. Ou seja, eu quero romper os meus limites. E a Bíblia diz que Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Você tem que pedir: Deus, quero romper os meus limites da mente. Eu quero romper os meus limites físicos. Eu quero romper os meus limites, eu quero superar. Eu quero fazer coisas mais adiante. Diga aleluia. Amém? Você sabe que a Bíblia Sagrada diz em Jó, capítulo 8, versículo 7. Olha só o que diz Jó 8,7, ó: o teu princípio na verdade terá sido pequeno, mas o teu último estado crescerá em extremo. Começou no deserto, mas o teu último estado pode ser no poente do sol. Você pode ter começado num lugar ruim, esquisito, estranho, mas o teu final vai ser abençoado. Eu me lembro quando eu comecei a pregar lá em cidade Feliz. Eu lembro até hoje que era a Catiane, minha primeira ovelha, minha esposa. E você viu que eu sou um bom pastor, né? Porque ela está até hoje convertida. E ela pegou e trouxe mais duas senhoras que estavam na guia, assim, sentada na calçada. E foi ali que eu comecei pregando. Mas hoje, meu irmão, nossa, hoje, para a glória de Deus, Deus está colocando cada vez mais pessoas presencialmente na minha frente. E assim vai continuar. Eu vou caminhando. Diga em voz alta comigo: eu vou pisando a planta do meu pé. Mas primeiro, para você fazer isso, você tem que ir. E depois você tem que ir caminhar, tem que ir indo. Dá uma glória a Deus aí. Agora vamos para o versículo 5. Isso. Lembrei de um versículo agora que diz lá em Provérbios 4,18, né? Diz que a vereda do justo, o caminho do justo é como a luz. Fala comigo assim comigo: vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Cada passo que você vai dando vai brilhando cada vez mais. O caminho do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando, brilhando. A tua mente vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando. Você vai entendendo, vai brilhando. Você notou que a palavra brilhando, né? Ela fala assim: vai brilhando mais e mais. Tem uma tradução que fala vai brilhando, brilhando, brilhando. Eu profetizo que vai brilhando, brilhando, brilhando. Amém? Só não vou chamar ninguém de estrelinha de Jesus aqui, senão vai ficar feio. Josué 1,5, aí ele diz assim, ó: ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua. Irmão, ninguém segura quem se levanta. Não tem demônio, não tem nada, não tem diabo, não tem nada. Na hora que você se levanta, ninguém segura você. Na hora que você decide, eu chamo esse é o poder da gente se levantar.
Você sabe que quando o jovem pródigo, ele está lá junto com os porcos, e ele está querendo comer lavagem de porco, aí vira uma chave na cabeça dele, a Bíblia diz caiu em si, eu digo virou a chave, né? Ele disse, caramba, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome, caramba, o porco olhou para ele e fez assim, o outro porco olhou, ele disse, cara, o que eu estou fazendo aqui? E o porco assim, eu também não entendo o que você está fazendo aqui. O que esse cara está fazendo aqui junto com o porco? Aí virou a chave, ele disse, sabe o que? Levantar-me. Pronto, acabou. Alguém segurou ele? Ninguém susterá. Quando o Josué se levanta, ninguém vai segurar ele, ele vai entrar em Canaã. Quando você se levanta dentro de você, e você começa a se movimentar, ninguém vai suster diante de você. Agora tem um milagre aqui, hein? Tem um milagre aqui, olha o milagre, ó. Ninguém se susterá diante de ti. Faz assim comigo com a mãozinha assim, ó. Todos os dias da minha vida. Vai ter um milagre da constância. Deus, ele vai ser constante e te abençoar diariamente. Todos os dias da sua vida. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da sua vida. Ó, como eu fui com o missionário, pastor Jaime, como eu fui com a liderança, como eu fui com o pastor Mike, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Eu vou contigo. Deus vai com a pessoa deitada? Deus vai com a pessoa sentada? Deus vai com a pessoa parada? Não, Deus está dizendo, se você se levantar, eu vou contigo. Quem já jogou dama, levanta a mão. Jogou dama? Quando você joga uma peça, o outro joga. Eu joguei a peça e você joga a peça. Se eu parar, o que acontece? Acabou. Então você tem que entender que a Bíblia diz que o nosso Deus é a nossa sombra à direita. A tua sombra, ela se move conforme você. Se você ficar parado, o que acontece com a sombra? Está aqui, Deus está dizendo, eu só vou ir contigo e não vou te desamparar se você levantar e pisar a planta do seu pé. Se você não levanta e não pisa a planta do pé, eu não vou contigo. Eu não vou com gente parada, eu vou com gente articulada que tem movimento. Diga amém. Uma vez alguém me disse, ai pastor, o senhor é muito agitado. Eu falei, o que seria do mundo se não fosse os agitados? O que seria do mundo se não fosse os agitados, irmão? O que seria do mundo se as pessoas fossem tudo assim, ó? Ai, vamos hoje? Não sei. Ai, tá tudo bom. Não, irmão. Tem que ter alguém eletrizado, irmão. Tem que ter alguém, irmão, que meteu o dedo no 220, irmão. Por isso não reclama o teu filho, se ele é pequenininho e está muito agitado. Ah, mas ele é muito agitado, ele fica se balançando, ele quer correr. Deus vai usar muito ele. Deus vai usar muito. Tudo bem se teu filho ele é bem pacatinho. Ai, que benção, meu filho é muito abençoado, ele é bem tranquilo. Glória a Deus. Mas não reclama o teu filho se ele é muito agitado. Se ele corre, quer brincar com o carrinho, quer brincar com a bola, ele quer sair, ele não dorme direito. Ele vai ser útil para o reino de Deus. O que seria do mundo se fosse só gente parada? Mas de vez em quando tem que ter os parados também. Te acalma, Michael. Aí eu... Tá. Diga aleluia. Então Deus está dizendo assim, ó, tem que movimentar. Eu não vou te deixar nem vou te desamparar, porque você levantou e foi. E agora o próximo versículo 6, senão eu vou ficar aqui até amanhã. Amém? E aí Deus vai falar assim no 6, no 7 e no 9, a mesma coisa. Esforça-te, tem de bom. Aí no versículo 7, tão somente esforça-te, tem de bom. No versículo 9, não te mandei eu, esforça-te, tem de bom. Fala assim, casado. Isso, animado e esforço é casado. Pastor, qual que é a diferença em ser animado e ser casado e ser esforçado? É assim, ó. O animado é esse aqui, ó. É isso aí, eu vou fazer. Aí daqui a 2 semanas, você fez? Não, mas eu vou fazer. E o esforçado é esse aqui, ó. Ele está fazendo. Ele está fazendo ou não está? Mas como é que ele está? Desanimado. Você não pode ser esforçado e desanimado, e você não pode ser animado e sem esforço. Deus está querendo que você faça, mas animado. Vai animado. Mas como é que eu vou ficar animado se o Moisés está morto? Eu estou no período do luto. Deus está dizendo, eu estou falando contigo. Eu quero que você se anime com o que eu estou falando.
Eu quero que você se esforce em cima do que eu estou falando. Exatamente como Simão disse naquele dia na pescaria: Senhor, eu trabalhei a noite toda e por mim eu não iria, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Lança a palavra sobre a rede, lança a rede sobre a palavra. Você tem que se esforçar e ter ânimo sobre aquilo que Deus falou. Por isso que a Bíblia diz no Salmo 89:19: socorri um que é esforçado. Deus está querendo pessoas dedicadas, esforçadas. Volta em Josué 1:6. Josué 1:6, Josué 1:6, vai meu filho, Josué, isso. Esforce e tem de bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que eu jurei aos seus pais que lhe daria. Você viu? Deus está fazendo outra coisa interessante aqui, Ele está falando nesse texto, eu até coloquei anotado, que Deus está colocando essa responsabilidade sobre mim e sobre você. Ele está dizendo assim, é você que vai fazer. A gente fala muito assim, eu vou colocar nas mãos de Deus, e Deus está colocando nas suas pernas. Eu coloquei isso aqui nas mãos de Deus, nas mãos de Deus, nas mãos de Deus. Não, irmão. Deus está falando, é você, tu. E ponta o dedão para o teu irmão que está perto de você aí, tu. Isso, tu farás esse povo herdar a terra que eu jurei aos seus pais que lhe daria. Nossa, eu nem sei como falar esse negócio, posso falar? Se não for você, os outros não vão entrar. Responsabilidade cai sobre você. Responsabilidade é minha, responsabilidade é tua. Bate nas pernas aí, É isso aqui, Em vez de colocar nas mãos de Deus, você diz, bora Deus, então me dá força nas minhas pernas que eu vou ir. E no versículo 7 diz assim agora, 7. Tão somente, ou seja, eu não quero outra coisa, só isso, tão somente esforce e tem de um bom ânimo, para teres cuidado em fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés ordenou. Não te desvie dela, nem para a direita e nem para que prudentemente conduz por onde quer que andares. Então essa questão, olha para o pastor aqui todo mundo, essa questão de que eu estou falando aqui? O que é isso aqui, pessoal? Equilíbrio, nem para a direita. Isso. Então Deus está falando com Josué, você tem que se levantar, você tem que se mover, mas tem que ser equilibrado, cara. Nós que somos pastores, a gente tem que cuidar. De vez em quando, os pastores não entendem isso. Um dia, que nem domingo agora, foi em culto, não sei qual foi o culto. Deus me mostrou aqui, na hora que eu estava pregando, que um martelo estava sendo quebrado, um martelo que martelava a cabeça de alguém. E eu falei, mas não é toda hora, todo dia. Aí daqui a pouco eu começo a me emocionar e eu começo a entregar recado para todo mundo. E não é. Então eu não posso nem ir para a direita e nem para... Porque tem cara que desequilibra. Tem pessoa que faz o quê? Ela desequilibra, ela não fica na palavra. Então tem que cuidar à direita e à esquerda. Agora tem gente que é muito cético. Não, esse negócio eu não acredito. Não. Tem gente que é muito esquerda e tem gente que é muito direita. Aleluia. Não, irmão, calma. Nem direita, nem... Tem muita pessoa que é muito cética. Não, isso eu não acredito. Isso é macumba gospel. E tem gente que é muita direita. Irmão, fui subir num monte esses dias atrás para orar lá em Niterói. Irmão, até chegar lá em cima, eu recebi uns 6, 7 recados. Eis que te digo, servo meu, eu sei o que. Aí eu te digo, falei, meu Deus, qual que é, Deus? Alguém deve estar errado nesse negócio, irmão. Quem já foi no monte? Você quer receber recado furado? Você vai lá. Uns recados nada a ver, irmão. Os negócios, né? Uma vez teve um cara que levantou no culto, eu pregando, já meio que me atrapalhou o culto, já não gostei. Levantou, ficou de pé, falei, pois não, irmão. Tipo, eu estou pregando aqui, o cara levantou. Pois não, irmão, posso lhe ajudar? Eis que te digo, servo meu. Aí eu olhei, pensei que era um missionário, mas falei, não pode ser. Eis que te digo que em 3 dias estarás na África. Falei, 3 dias, mas não tenho nem passaporte, como é que eu vou entrar lá? Eis que te digo que... Sabe o que eu falei para ele? Se não acontecer isso em 3 dias, você volta aqui, você tem que ser apedrejado. Que profeta que dá recado, não aconteceu o recado do profeta, ele tem que ser apedrejado. Você volta aqui? Aí eu falei, senta aí, irmão, fica quieto. Nada a ver, irmão, muita viagem, irmão. Então, nem para direita e nem para... Isso, peça para Deus sempre um prumo. Jesus é o nosso prumo.
Para finalizar agora, versículo 8, vamos lá, 8. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Olha aqui, tem que levantar, tem que se mover e tem que recitar com a boca o que está escrito, irmão. De vez em quando você levanta, começa a caminhar. Meu irmão, olha o que você está falando durante o dia, caramba. Você viu que ele está dizendo que ele não pode se apartar da boca? Não se aparte da tua boca o livro dessa. Olha para mim, irmão. O que é lei de Deus é para mim, mas é para o diabo também. Você escutou o que eu falei? Na hora que você começa a recitar a palavra, é lei para o inferno, ele tem que obedecer. Ou você acha que é só lei para a gente? É lei para quem também? Experimenta falar o que está na Bíblia, é lei para o diabo também, ele também tem que respeitar. Não se aparte a tua boca o livro dessa lei, medita nele de dia e de... Isso aqui que você tem que orar. Deus, eu quero começar a pensar mais de dia e de noite, meditar no que está escrito na Bíblia. De vez em quando a gente pensa os negócios nada a ver, fala os negócios nada a ver. Tem pessoa que levanta até caminha, mas pensa nada a ver. Você tem até que orar, sai da minha cabeça esse pensamento do inferno. E ele diz aqui, né? Para que tenhas cuidado em fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. E o último versículo, lê agora. Não te mandei eu? Por que ele disse assim, não te mandei eu? Quem quer saber, levanta a mão. Porque Deus já falou uma vez, já falou duas, e o Josué continua aqui, Quem já algum dia foi falando alguma coisa com alguém e a pessoa está ali chorando parada? Eu já falei uma vez com o Felipe, até com o Mateuzinho já está começando já. Mateuzinho está começando a querer entrar pro laço. Ai, coitadinho, pastor, é tão bonitinho. Mas a Bíblia diz que tem que fustigar com a vara e nem por isso morrerá. Ai, pastor, tem que tomar umas lições. Não pode, não é bater para espancar, é para se ligar. Então, você fala uma, fala duas. Na terceira que você fala com o teu filho? Vou ler. Não te mandei eu? O que significa? Você fala o quê? Fala uma, fala duas. Na terceira, tô te mandando. Deus está dizendo o seguinte: eu não estou te pedindo, Josué, é um mandamento. Eu estou te ordenando, quebra a época de luto. Você tem que deixar o luto agora no deserto, e você tem que ficar em pé agora. Estou te mandando. Quem já falou um dia assim com o filho? Você fala uma de boa: ô Felipe, vai lá escovar os dentes, está na hora de dormir. Aí você passa, ele está lá com as pernas em cima do sofá. Felipe, vai lá, mamãe já falou para ti, escova o dente lá, vamos lá. Aí passa o Mateuzinho correndo, parece uma flecha. Aí diz o Mateuzinho: ô Felipe, vai lá, tá quase na hora de dormir. Daqui a pouco ele tá lá assim. Eu chego assim, irmão, agora eu tô te mandando. Tá. É assim ou não é? O que Deus está fazendo com Josué? Tô te mandando. Esforça-te, tem de bom ânimo. Atenção, não pasmes, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo. Lê, por favor, vai. Por onde quer que ficares parado, por onde quer que, aonde você andar, Deus vai dar. Aplauda bem forte ao Senhor. Deus tem algo para dar depois de tudo isso. Deus mandou falar contigo hoje essa. Fica de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Demorou, mas eu cheguei no versículo 9. Pensei que eu não ia chegar hoje. Cheguei. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Foi suada essa pregação, mas foi boa. Amém? Em pé, levanta agora. Né? Devagar. Calma, né, pastor? Mas calma, vai devagar. Olha que eu vou dar uns gritos com vocês, hein? Agora. Pessoal, deixa eu falar uma coisa boa para vocês. Já está preparada a mensagem de sexta e a de domingo também, tá? Já está tudo engatilhado, está tudo preparado, está no script. E eu estou lendo um livro muito bom, de um grande pregador americano. Eu estou lendo um livro, e Deus mandou eu pregar aqui sobre serviço, né? Sobre trabalho, porque o trabalho e o serviço, irmãos, eu não vou pregar nesses dias agora não, vou preparar essa mensagem. O trabalho e um serviço é uma coisa que vai nos acompanhar até depois da aposentadoria. Quem é aposentado, mas ainda faz muita coisa em casa, ajuda com neto, faz muita coisa, tá? Isso.
Não, porque se você parar, você está morto, certo? Tá. Então, o trabalho é importante ou não é? Tá. Então, eu quero mostrar para você quando o trabalho vira um prazer e até um escape bom para a sua vida, coisa boa, e quando o trabalho vira um fardo, que pode atrapalhar a tua vida. Então eu estou preparando uma mensagem muito boa sobre essa questão de trabalho. Como é que eu faço para transformar o que eu faço em prazer? Como é que eu faço para transformar o que eu estou fazendo em deleite? Eu ter prazer naquilo. Porque você sabe, vou falar para você, né? Eu não sou um cara viciado em altar. Quer dizer, eu acho que sou. Mas por muitas vezes não também, né? Que a gente tem que viver em Cristo, né? Mas você sabe que por várias vezes, eu acho que já aconteceu isso com o pastor Zelino também, de você chegar em cima do altar passando uma luta. Quando acaba a mensagem, você está com um prazer tremendo porque você foi usado por Deus. Então quando você tem o teu trabalho com prazer, então eu estou preparando uma mensagem muito boa. A de sexta e a de domingo já estão preparadas. Eu acho que vai ser lá para a semana que vem, sobre transformar trabalho, né, um peso num prazer, de você se sentir bem, de você não sabe a hora de, sabe, eu quero trabalhar. Você nunca mais vai gritar assim depois dessa mensagem: ai sextou, ai sextou, ai sextou, ai sextou. Não. E nunca vai dizer assim: ai segundo. Não. Você até vai ficar chateado: ai sextou. Ai, quando dá domingo de noite você já está, aleluia, amanhã vai ser o dia. Então tem uns esqueminhas aí, bíblicos, para transformar isso. Quem gostaria de transformar? Pastor, prega hoje. Prega, pastor, dá essa palavra para nós. Não vai ser hoje, mas estou preparando, mas vai ser muito boa. Amém? Diga: transformar tudo que eu faço em prazer. Diga assim, mesmo que seja uma luta, prazer. Você sabe que teve um pessoal que tomava chicotada nas costas e saía saltando? Ah, aleluia, aleluia, ele está sangrando. Sim ou não? Está lá em Atos 4. Como é que pode, né, irmão? O cara tomou chicotado nas costas e o cara está sangrando. Tem caras que eles foram para a prisão e ficaram cantando: glória, glória. Como é que pode? Então é um negócio muito ruim que eles estão passando, mas eles estão sentindo. Ah, calma que vai chegar lá. Quem quer essa mensagem em nome de Jesus? Amém? Você vai extrair prazer dos momentos mais difíceis da sua vida, trabalhosos. Feche os teus olhos, levante as mãos aos céus. Deus, obrigado pela essa palavra que o Senhor nos concedeu hoje aqui em Madureira. Eu te agradeço, Deus, por cada versículo, desde o versículo 1 até o versículo 9. E hoje o diabo perdeu mais uma. Hoje Satanás novamente foi envergonhado, porque nós vamos nos esforçar. Nós vamos nos esforçar, nós vamos nos dedicar. E hoje a palavra de ordem foi essa para nós aqui: levanta você. Levanta. Já faz uns dias que Deus dá essas mensagens para a gente, né? Levanta, levanta, se mexe, se move. Porque se você levantar agora, você vai chegar aí na frente no grande rio. Depois do grande rio vai ser o grande mar. E depois do grande mar você vai ir para o poente. Aleluia, você vai para o poente do sol. Ninguém vai segurar você. Todos os dias da sua vida ninguém vai segurar você. E eu vou falar algo que eu falei hoje no começo da pregação. O diabo pode até te afrontar, mas não vai te vencer. O diabo te afronta, o inimigo ataca, mas no final de tudo, Deus é glorificado com as vitórias. Hoje Deus falou novamente conosco. Deus está falando para mim fazer algumas coisas: me levantar, me esforçar, falar da Bíblia, pensar na Bíblia. E se eu demorar, Deus vai brigar comigo. Vamos, estou te mandando. Eu estou te mandando. Deus disse: não te mandei eu, estou te mandando. Vamos, estou te mandando. Porque Deus ele disse, eu vou ser contigo aonde você caminhar. Eu vou ser contigo aonde você transpirar. Eu vou ser contigo aonde você suar. Eu vou ser contigo aonde você se mover. E foi bom para o Josué. Foi bom porque a gente leu Josué capítulo 1. Eu não li para você, mas eu deixei especialmente preparado para agora. Levanta a mão aqui para esse altar. Quando Deus dá a última palavra para o Josué no versículo 18 do capítulo 1, a Bíblia Sagrada diz, no capítulo 2: e enviou Josué filho de Nun. No versículo 10
Josué capítulo 1, versículo 10. Logo quando Deus dá a última palavra no versículo 9. Então Josué deu ordem aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis esse Jordão, para que tomais posse da terra que o Senhor vos dá. Ou seja, o Josué já começou se levantando, já começou a dar ordem. E quando Josué obedece a Deus, a primeira coisa que acontece, o Jordão vai parar em 2 montões de água. Quando eu e você, a gente começa a obedecer a Deus, aquilo que era intransponível, aquilo que não tinha como passar, aquilo que não tinha como você ir para frente, você vai. Diga em voz alta comigo: eu vou romper o Jordão. Nós vamos romper o Jordão em nome de Jesus. Isso aqui pode ser profético para alguém que está aqui. Toma posse dessa palavra. Você vai romper essa situação intransponível. Você vai passar por isso que hoje você não passa. Alguém pode dizer: mas como é que vai passar? Porque a arca está com você, a presença de Deus está com você. Quando os sacerdotes colocaram o pé na água, junto com carregando a arca, na hora o Jordão se abriu. Eu vou falar para alguém que está aqui dentro: a tua cabeça vai começar a se abrir. E tem coisas que você antes não passava, vai começar a passar. Tem muita gente aqui que é exatamente desse jeito. A vereda do justo é como a luz da aurora. O caminho é assim, vai brilhando mais e mais, vai brilhando e brilhando até se tornar dia perfeito. Você vai começar a ter uma nitidez nos pensamentos, vai começar a ter um raciocínio que você nunca teve. Deus é poderoso. Levante as mãos e louve ao Senhor. Louve por essa palavra. Louve. Agora veja a terra que o Senhor prometeu. Veja a terra que o Senhor prometeu. Conquista. Conquista. Toma posse. Toma posse de tudo. Que é seu. Levanta. Agora. Veja a terra que o Senhor prometeu. Conquista. Aleluia. Toma posse de tudo que é seu. Cante. Como está seu coração? Aleluia. Como está a sua fé? Chegou o momento de conquistar o que Deus tem pra você. É a sua decisão. Sim, Jesus. Pra ter a solução. Não pare de lutar, é hora de vencer. Levanta Agora. Sim. Veja a terra que o Senhor prometeu. Conquista. Toma posse de tudo que é seu. Levanta agora. Veja a terra que o Senhor prometeu. Levante a mão. Conquista. Milagre. Toma posse de tudo que é seu. Levante as mãos para cá agora. Jesus falou: desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele.
Deus hoje está falando para a gente aqui, irmão, é com força. Você vai ter que fazer força, eu vou ter que fazer força. A gente vai precisar fazer força. Não vai ser uma mamata, não vai ser tranquilo, vai ser se levantar em deserto. Nós vamos ter que nos levantar em deserto. Nós vamos ter que abrir mão do luto para ficar de pé. Para você alcançar o que Deus tem para você é com força, é com transpiração, é com dedicação, é com empenho, é ir atrás, é meter a cara, é fazer, meter o louco mesmo. Aleluia. É pela força, é pela força, é com violência muitas vezes, é com golpes. Você vai dando golpes na tua própria carne, quebrando a tua carne para fazer a vontade de Deus. E assim você vai conquistando. De vez em quando, o mais difícil na nossa vida é levantar, que a vontade não é levantar. De vez em quando o mais difícil na nossa vida é dar o primeiro passo e os próximos. Parece até que a gente perde o equilíbrio, mas é isso que vai fazer você sair desse deserto, ir para o grande rio, para o grande mar, e você vai chegar até o poente do sol, se assim você conseguir. O Deus que nós servimos é o Deus ilimitado, mas Ele nos fez articulados, e Ele quer que eu e você, nós venhamos nos posicionar. E você diz: obrigado, Jesus, por cada versículo de hoje. E aplauda o mais forte que você pode. Você está pegando o início de um avivamento aqui em Madureira. Pega essa onda você também. Vem para cá. Ainda há tempo 14, 19 horas. O clima está muito gostoso. Não estou falando lá fora o clima não, estou falando aqui dentro. O clima está maravilhoso. Quem está sentindo a glória de Deus, o peso da glória de Deus, uma Shekinah está aqui. Então pode vir você para cá também, porque a gente está envolvido com Deus e tem sido uma bênção. Que cultaço. E esse culto foi totalmente a Deus, não foi a nós, esse culto foi a Deus. Amém? Deus abençoe você que está em casa. Venha hoje colocar o coração no azeite, né? Nós estamos aqui durante algumas quartas-feiras fazendo esse propósito. Vem você também que vai ser uma grande bênção. Aplauda bem forte aos céus. Glória a Deus. Fique de pé. Vamos tirar a nossa foto.